Olá, amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor para todos. É com muita alegria que estamos aqui para de volta continuarmos o nosso estudo de ansiedade, né? E eu gostaria de iniciar com um versículo que diz assim: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Nós estamos vendo a ansiedade, estamos estudando os seus transtornos derivados de ansiedade, e nós estamos agora nesse terceiro momento, né? E talvez nós temos que ir para o quarto momento, porque eu acho que não adianta nada a gente sair correndo, tem vários transtornos que ainda estão derivados da ansiedade. Se a gente sair correndo feito um maluco, que a gente não vai entender direito as coisas, não adianta isso, né? Então a gente talvez vá para a quarta. Nós vamos ver hoje, nós vamos tentando dar conversar e falar sobre outros transtornos de ansiedades que são também que prejudica muito o homem. Nós vimos, irmãos, que a ansiedade, ela até certo ponto, embora toda ansiedade ela é um sentimento que incomoda, né? Não é um sentimento confortável, mas é um sentimento desconfortável. Ela leva a um desconforto. Mas até certo ponto ela é adaptativa, ou seja, a gente se adapta a ela. Tem umas ansiedades até que são ansiedades que são benéficas. Por exemplo, se a gente não tivesse medo de nada, nem ficasse ansioso, nem preocupado quando fosse atravessar uma rua, né? Quando estivesse dirigindo um carro, fazer uma ultrapassagem. Então tem certas ansiedades, certo tipo de ansiedades que elas são, vamos dizer assim, benéficas no sentido de que ela ajuda, não é? Mas na maioria, e se não houver um cuidado, vamos dizer assim, uma observância específica de que se essa ansiedade não está ela não está passando dos limites, isso pode causar sérios problemas e alguns transtornos de ansiedade que nós estamos conversando e falando agora. Mas tem um coração alegre, né? Tem um coração animado. Vê se você não fica muito aperreado, preocupado, ligado nos problemas, na TV que só tem notícia ruim, e catando notícia no celular de tragédias que aconteceu, de pessoas que morreram, pessoas que não sei o que, né? Ou ligado direto no Mofi. Então cuidado, porque isso pode trazer problemas para você, e problemas sérios, né? E esse não é a vontade de Deus. A vontade do Senhor para a nossa vida é que nós tenhamos uma vida tranquila de paz. Por isso que ele diz: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa, uma atitude positiva, ela abençoa a vida do homem. E outras passagens também fala na Bíblia, e em várias outras passagens também fala, né? Porque estás ansioso, né? Porque viver ansioso. Confie no Senhor, né? O Pai que nutre os frágeis passarinhos, né? Ele busca, ele provém, ele traz para você a sua provisão. Então, por que viver aperreado, agoniado, angustiado, né? Se nós temos um Deus tão bom, tão maravilhoso, muito maior do que qualquer angústia, de qualquer sofrimento, não é? Nós passamos por dificuldade, irmãos, passamos por momentos difíceis na nossa vida, mas nós temos um Senhor que está conosco, está nos abençoando, nos ajudando, trazendo para nós alegria, paz. Vamos tomar posse disso aí. Então a gente viu, antes nós vamos fazer uma oração, pedir uma bênção de Deus por esse momento. Senhor Deus e amado Pai, nos ajuda nesse momento, traz a nós a visão e a sabedoria, para que nós possamos, Senhor, ó Deus, ser abençoado por Ti, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que possamos entender e que possamos colocar em prática na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Então nós vimos alguns transtornos que são derivados da ansiedade aguçada, né? Aquela ansiedade fora do controle, né? Nós vimos também uma fobia, né? Por exemplo, a gente falou da fobia específica, acho que vocês lembram dessa fobia específica, né? As pessoas que têm medo, não é? De algo
como por exemplo, específico, como dirigir. Algumas pessoas não conseguem aprender a dirigir porque elas têm fobia, elas têm medo. Quando entra no carro começa a tremer e tal, e vai tirar a carteira e não consegue, porque não consegue passar no teste, né? Outras pessoas como viajar de avião, né? Outras pessoas como certo tipo de animais. Então essas são pessoas que têm esse tipo de fobia, e essas fobias atrapalham muito a sua vida, e um tipo de ansiedade, né, fora do controle, que deve ser controlada, que deve ser cuidada, né, que deve ser colocada nas mãos do Senhor, né, que deve ser colocada e pedirmos para orar se existisse, porque não é normal, não é normal. Tá? Pessoas que se atrapalham, precisam viajar de avião, precisam fazer um negócio, precisam ir para um curso, perdem e vivem, né, aí à margem, porque o medo daquela fobia específica não deixa ela se movimentar. Nós vimos também falando sobre o transtorno de pânico, né, que é um transtorno terrível hoje engloba muitas vidas e muitas pessoas que estão com medo, temerosas, com muito medo mesmo de morrer, né, de sair fora de si, de apagar, e medo de tudo, medo mesmo, se fechando e sofrendo, e ali passando por momentos de grandes agonia. E esse pânico, a gente viu, ele traz, né, males terríveis, e pode atrapalhar a vida da pessoa, pode atrapalhar a vida profissional, atrapalha a vida profissional, a vida emocional, atrapalha os relacionamentos conjugais, né? Relacionamento pai e filho. Então é um transtorno, é uma patologia, é algo que deve ser cuidado. Para isso nós temos terapeutas, psicólogos, pessoas preparadas que podem, inclusive na nossa igreja, nós temos pessoas que podem ajudar pessoas que têm esse transtorno. Mas, irmãos, nós temos também, em primeiro lugar, o poder e a graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E isso faz a diferença. E você já pensou um psicólogo, uma psicóloga crente? Já pensou? Você já pensou um terapeuta cristão? Queridos, é muita vantagem. Esse aí já vai com uma vantagem. Vai na frente. Desculpe os outros, eu estou falando isso aqui na internet, mas é assim que eu acredito, né? Aqueles que já têm, que conhecem o poder de Deus, que trata a pessoa com os conhecimentos que adquiriram na universidade e mais o poder de Deus, aí junta tudo, queridos, e é uma ajuda bem mais eficaz. Meu ponto de vista e como eu entendo. Nós vimos um transtorno obsessivo compulsivo, pessoas que têm aquele, né, muitas vezes ele está fazendo aqueles rituais, né, e ele tem pensamentos negativos recorrentes, né, estressantes, e a pessoa, por exemplo, ela tem um medo terrível de se contaminar com alguma coisa, de ser contaminada, de perder o controle em público, de cometer um erro, de comportar de maneira adequada, né? E ele, para isso, ele cria uns rituais, uns movimentos, algumas coisas, alguma forma de fazer na intenção, e ele acredita que imagina que essa compulsão, que essa forma, né, esses rituais, né, que eles fazem constantemente, isso aí vai fazer com que esse pensamento seja aplacado, ou ele consiga driblar aquele pensamento, né, ali. Mas com certeza é uma ilusão, né, e as pessoas sofrem e são algumas vezes ridicularizadas, né, mas, queridos, há tratamento, há cura, e o Senhor também, né, e o Senhor principalmente pode nos abençoar, né? Nós temos também o transtorno, de ansiedade generalizada, o conhecido TAG, né? Essencialmente a tendência de se preocupar continuamente. Essas pessoas, elas se preocupam dioturnamente,
na mais diversas situações. Então, seja em qual for a situação, a pessoa ela se aperreia se um filho sai, se um filho está viajando, se um filho está voltando, se o marido foi ali comprar um pão, porque pode ter um bandido, porque seu pai não chegou ainda, o que foi que houve, e a pessoa ela se torna como uma pessoa assim espantada, agoniada, como tivesse já acontecendo aquela coisa, porque na cabeça dela todas essas situações ela vê pelo lado negativo. Então ela se sente que essas coisas todos os movimentos, as situações, elas vão pender para um lado negativo e vai dar tudo errado, né? E a maioria dessas pessoas que sofrem dessa patologia, elas acreditam que isso, não, porque eu nasci assim, isso faz parte do meu ser, eu sou assim e eu não posso mudar isso, e é assim. Isso é um engano, isso faz parte da doença, porque isso não é correto, isso não é normal. Ninguém se alimenta de coisas negativas, de coisas que vai dar errado e vive atrás. E pior, quando as pessoas não têm alguma coisa para ela ter medo, ela procura, ela acha. Então ela vai lembrar do passado, ela vai trazer lá de trás coisas para viver agoniada, angustiada e achando que tudo vai dar errado, tudo vai dar negativo. E isso tem que ser tratado, irmão. Tem que ser cuidado. Não é você deitar numa cama, chegar na igreja e achar que tudo vai mudar porque você... Não é assim não. Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa parte. Nós temos que lutar. Aquilo que não é bom para nós, né, nós temos que lutar. Desculpa, eu bati aqui no microfone. Mas nós temos que lutar, né? Nós temos que buscar, nós temos que entender, né, que é a cura para isso, que nós temos que fazer a nossa parte. Temos que buscar em Deus a solução, né? Eu tenho certeza que Deus pode tratar, mudar. É muito complicado essa história dessa ataque, viu? As pessoas que têm esse problema é difícil, porque elas se alimentam disso aí, elas acham que isso é natural. Há algumas até que acham que é bom, que fica procurando quando não tem. Então, queridos, vamos ter cuidado, porque isso aí não é nosso, não é isso que o Senhor quer para a minha vida, nem para a sua vida. O Senhor não quer isso, né? Então, nós vamos ver também transtorno de ansiedade social, né? Pessoas que têm um medo terrível de ser julgada por outras pessoas, né? Especialmente em situações sociais, como reuniões de trabalho, né? Apresentação, encontros, né? Até encontros amorosos, né? Essas pessoas ela têm esse medo terrível de ser julgado pelas outras pessoas, o que é que as pessoas vão pensar de mim, né? Elas têm dificuldade nesse tipo de relacionamento, isso pode paralisá-las, né? Usar banheiro público, por exemplo, tem pessoas que não usam mesmo, ela tem aquele medo, aquela fobia, né? Que chamamos de fobia social, aquela preocupação, né? Exacerbada, exagerada. Então elas tendem a se separar, elas tendem a viver só, elas tendem a ficar distante das pessoas porque elas têm aquele medo daquele julgamento, né? De serem julgadas, o que é que vão falar de mim, o que é que fulano vai achar. Tem muitas pessoas que se preocupam muito com o que é que fulano vai achar de mim, quando eu estiver falando ali na frente, o que é que vai acontecer, será que vão dizer de mim, né? E esse transtorno nas pessoas que não têm Jesus, elas assim elas têm um chamativo para as pessoas se envolverem com drogas, tá? E elas podem se tornar, e para fugir dessa fobia, elas entram pelo caminho do álcool, das drogas, e também ao contrário, algumas drogas elas podem causar isso aí, tá? Essa fobia social. A pessoa entra pelas drogas, não tinha nada disso, mas começa a se preocupar com o julgamento da pessoa de uma forma exacerbada. Então não é que a gente não vai se preocupar com o que as outras pessoas dizem de nós. Isso aí não tem nada a ver. Mas nós temos também
que ter uma medida, não podemos exagerar, ficar excessivamente preocupado. Pronto, eu vou sair hoje com a menina que eu gosto dela, mas eu fico, aí liga, olha, eu não posso não, eu não vou não. Ela não vai porque ela está com medo. O que será que a pessoa vai falar de mim? Será que ela vai gostar de mim? Será que eu vou fazer as coisas certas? Então isso é uma fobia, que é um transtorno derivado, um transtorno de ansiedade chamado de fobia social. E há muitas pessoas que sofrem disso e que têm que batalhar. Pessoas, por exemplo, que não conseguem. Uma coisa é vergonha, timidez, outra coisa é fobia. Tá? A timidez, por exemplo, de cantar, de falar em público, até certo ponto é normal, mas quando isso aí você precisa fazer, você tem de fazer, você é necessário que você faça e você não faz, porque aquilo ali toma conta de você, então precisa de um tratamento, precisa de um ajuste nessa área emocional, né? E precisa que esse transtorno de ansiedade social, que chamamos TAS, transtorno de ansiedade social, ou fobia social, como alguns também conhecem, eles precisam ser tratados, precisam ser cuidados, precisamos, se alguém que tem essa fobia, né? Se você tem preocupação fora do comum, do que as outras vão pensar, de sair, de estar com pessoas, né? Precisa ser cuidado, precisa ser tratado, precisa começar a se libertar, precisa, digo mais uma vez, precisa que você faça a sua parte, entendeu? E Deus vai fazer a dela. Eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. Então nós precisamos entender que precisamos trabalhar em conjunto, né? Deus fazendo a parte, nós fazendo a gente, os psicólogos fazendo a parte dele, e assim vai. Então, que Deus possa abençoar vocês. Se você tem esse transtorno, vamos cuidar disso e vamos pedir a Deus que nos ajude. Outro transtorno é o transtorno de estresse pós-traumático, tá? Irmãos, esse é muito interessante, esse transtorno, né? Eu já conheci várias pessoas, inclusive no meio evangélico, e já cuidei, inclusive eu tenho até uma paciência com algumas pessoas, porque eu entendo, né? Eu sei que algumas situações da vida, elas podem levar a pessoa a esse estresse pós-traumático ou transtorno de estresse pós-traumático, né? O que é que acontece, né? Envolve o medo excessivo causado por uma exposição anterior a uma ameaça ou dano, né? Traumas comuns decorrentes de violência física ou violência sexual, né? Acidentes, por exemplo, perigo de vida muito forte, uma cirurgia que foi muito grande, e aquela cirurgia levou aquela pessoa a passar pela beira da morte, né? Então esses momentos, por exemplo, um acidente de trânsito muito forte, né? Esses acontecimentos que nós estamos expostos na nossa vida, ele às vezes ele tem um potencial de causar esse transtorno de estresse pós-traumático, que não é nada de outro mundo, que muita gente tem, e que a gente tem que ir com calma para que aquilo seja resolvido, né? É muito comum, por exemplo, uma pessoa fez uma cirurgia e essa pessoa ia, por exemplo, morrer, e ela tinha em algum lugar, ou algumas pessoas que estavam ali, depois elas ficam meio cismadas, meio preocupadas. Por quê? Porque aquele lugar, aquele momento, por exemplo, aquele hospital, ele não quer passar mais na frente daquele hospital, porque aquele hospital ele traz de volta aquele momento que ela passou. Então a pessoa que estava com ela naquele momento, ela tem dificuldades, né, de lidar depois, porque quando a pessoa é acometida desse estresse pós-traumático, ela tem como fosse uns flash,
né? Ela de vez em quando aparece aquelas imagens daquele momento e ela liga as pessoas que estavam perto, pessoas, lugares, né? Momentos, por exemplo, um acidente, aquela curva, aquele lugar, aquele lugar onde aconteceu o acidente, aquela estrada fica muito difícil para ela ir para lá. Ela tem pesadelos, né? De vez em quando elas têm pesadelos, né? E por isso ela começa a evitar, por exemplo, evitar passar naquela rua, evitar muito contato com aquelas pessoas que tiveram com ela naquele momento, né? E esse transtorno traz também uma certa tensão, a pessoa fica muito tensa, porque de vez em quando vem uns flashes daquele momento. Às vezes não é coisa do outro mundo, é muito comum essas pessoas terem uma irritabilidade muito grande após após o momento desse trauma. Então elas ficam muito irritadiças, muito irritadas, né? E hiper vigilância, elas sempre ficam muito vigilantes demais, com medo que aconteça de novo e tal. Então é comum, né? É comum, é normal, mas tem que ser tratado. Ah, querido, não pode viver com esse trauma, não posso mais, por exemplo, eu fui para o hospital da Unimed, passei mal, quase que morria lá, foi um trauma grande, cirurgia, eu não passo mais na Beira Rio. Né? Então não dá para se manter uma atitude. Ou então eu não consigo ver a cara do médico que estava lá na hora comigo, porque quando eu vejo aquele médico eu lembro do que eu fico agoniado, entro em pânico, fico nervoso, né? Fico revendo, tendo aqueles flashes. Então isso tem que ser tratado. Geralmente isso passa com um tempo, mas tem que ser tratado. Temos que orar, buscar a vontade de Deus, pedir a Deus que traga à tona o que está acontecendo e que nós possamos ser tratados, irmãos, porque situações difíceis e negativas todos nós passamos e podemos passar, e muitas vezes ainda vamos passar. Então não posso ficar paralisado com esse estresse pós-traumático, né? Eu tenho que buscar tratamento, né? Deixar de ter aqueles flashes, deixar de ter aqueles pesadelos, né? E deixar de as coisas, até pessoas que estavam com a gente fica envolvido nessa história porque lembra a situação. É isso? Então a gente tem que buscar a solução no Senhor. E com certeza Deus vai nos abençoar, não é? Deus vai nos abençoar, Deus vai mudar essa situação, ok? A bateria do celular aqui já está arriando. Nós vamos agora parar por esse momento e espero que vocês tenham sido abençoados. Vamos orar, né, agora. E se você tem um desses transtornos, se você lhe acompanha na sua vida, vamos entregar ao Senhor, vamos entregar a Deus. Se você procure uma ajuda médica. Olha, nós temos o pastor Ponce, que é terapeuta, nós temos Liliane Kieser, psicólogo, nós temos tantas pessoas na igreja, Viviane da Igreja dos Bancários, temos doutora Ana, temos tantas pessoas que podem nos ajudar, ainda são crentes. Irmãos, e o melhor de tudo, a oração, ela move montanhas. E o que é a oração? Não tem nada que a oração não possa fazer. Então vamos entregar nas mãos de Deus, ter um bom ano no nosso coração, entender que o coração alegre, né? Que o coração ansioso, ele pode ficar deprimido, mas a palavra bondosa anima, né? Provérbios 12:25. Então vamos tomar uma posição positiva e entender que o Senhor, Ele está conosco e Ele pode tirar de você esse medo excessivo, essa ansiedade que passou da conta, né? Eu tenho certeza disso, tenho certeza. Nós vimos testemunhos sobre isso. Nós vamos continuar ouvindo os testemunhos daquilo que Deus tem feito na vida de muitos irmãos e irmãs nossos. Que Deus nos abençoe e vamos agora
orar. Se você tem uma pessoa e conhece e quer que nós oremos por ela, bota aquelas duas mãozinhas lá e nós vamos orar e vamos ter a certeza que Deus vai operar. Que Deus abençoe. Uma boa noite para você.